Olá, pessoal. Aqui estou novamente para continuar os Mensageiros do Amanhecer, que será a continuidade do capítulo 10. É um novo paradigma de luz. Vera, você comentou aí dos centros. Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se você for em vários centros espíritas de Umbanda. Um é de incorporação, só dá consulta. O outro é uma mistura de ensinamento, de leitura do Evangelho, um tipo de incorporação diferente, que não dá consulta, só dá passes, não usa os colares, e tem cirurgia espiritual, de vez em quando lá na organização deles. E aí tem uma vidência uns dias antes de fazer a cirurgia. E tem um dia na semana, só um dia na semana, que então os médiuns incorporam os obsessores das pessoas que estão em tratamento. E aí que eu não acho que isso resolva nada, esse tipo de... lógico que eu sou leiga ainda nesse assunto, mas eu acho que não adianta nada você só ficar Pai Nosso, Ave Maria e pronto, novamente, Pai Nosso, Ave Maria, e o outro lá rindo, debochando, o espírito está incorporado no médium, o outro sofredor que fica naquela agonia lá com a cabeça na mesa, todo estendido. E daí? Aí os invisíveis levam, né? Só serve para isso, para levar eles. Agora, doutrinar ali, não doutrina nada. Há centros espíritas aí em alguns estados do Brasil. Só um instante, peraí. Bom, vou desligar aqui porque eu esqueci. Se não dá não dá toda hora não. Pronto. Botei ele mudinho. Tem alguns centros espíritas e de alguns médiuns que já faleceram, que quando o médium recebia um obsessor, ele ou era um sofredor, ele ficava conversando com o espírito para doutrinar. E não tem que ter tempo limitado, até conseguir alguma coisa, até conseguir que aquele espírito tenha consciência do que fez errado, ou que ele se arrependeu, mas tem que informar, você se arrependeu, mas não vai ficar sempre pensando nisso. Né? Você agora vai ser enviado para uma colônia espiritual e tal, etc. Eu, se tivesse um centro espírita, eu iria comandar, dizer aos médios, os melhores médicos lá, o médico que tivesse clarividência, ó, você vai doutrinar assim, desta e desta maneira. Porque que adianta? Pai Nosso e tal. Aí ele volta numa outra sessão, Pai Nosso e tal. Às vezes nem levam, deixam ele lá. Isso não é doutrinação. E tem outros centros que é só passes, mais nada. Que aí eles dizem que são kardecistas, né? Só dá passe. Então a diferença de a gente tem que respeitar, né? A diferença de uns centros para os outros. Que cada um faz o que quer, o livre-arbítrio. Mas eu acho que não é errado a gente já ter um pouco de conhecimento
Ou talvez tenha expandido um pouco a consciência e fale, né? Agora, se você chega num centro para trabalhar, mas você é nova lá, nova não na idade, na presença lá no espírito, e que você já vai com essas ideias e fala com a diretora, ou fala. Aí a outra que está escutando vai dizer, olha só, chegou agora, já está querendo, né? Já está querendo se mostrar aqui. Então, a gente não pode falar nada também. A gente tem que, ó... Complicado, né, gente? Muito complicado. E é isso. Vou beber minha aguinha numa taça aí. Numa taça, bonitinha, né? Eu quebrei quase todos os copos, eu estou com 2 copos e estou com outro que costumam usar em vinho, aí entra aquele copo e esse, bom, eu digo, vou botar essa taça que eu tenho guardado antiga, desde a minha infância, que meu tio, era no final do ano que eles usavam, né? Então, e é bom beber água numa taça. E essa água aqui, gostei dessa marca, boa. Tem umas águas minerais aí que eu não gosto muito não, mas essa eu gostei. Deixa eu ver se eu consigo ler a letra. Mesmo com óculos está difícil. Estava difícil. Deixa eu ver. Não dá, não. É que eu queria ver... É porque tem umas águas que elas têm mais coisas com radioatividade, né? Radiação. Eu queria ver, tem que botar uma lupa. E a lupa tá lá. Não vou lá pegar, não. Terê. Água mineral natural. Muito boa. Primeira vez que eu comprei essa marca, porque não tinha outra, aí eu digo, manda essa mesmo. Aí mandaram. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Deixa eu ver aqui dos comentários, porque... Quando as perguntas são interessantes, quando as perguntas são dentro do trabalho que a gente se propõe, ou perguntar algo mais referente à espiritualidade, né, ou extraterrestre, é muito bom a gente responder. Agora, tem umas perguntas aí, às vezes, que não tem título, mas no meu primeiro canal, deixa isso pra lá, né? Era horrível. Até aborrecia às vezes, sabe? Deixa eu ver aqui. Quanto às naves, né? É verdade, às vezes você está ao lado de uma pessoa e você vê e a pessoa não vê a nave. Porque elas se mostram e tem que prestar atenção se apareceu para você, se você não tem missão, porque geralmente tem a ver, tá? Com algum trabalho você tenha que fazer. O trabalho não quer dizer que seja vídeos ou... Eu comecei com um site, né? Depois é que eu fiz os vídeos. Pode ser até cuidar de uma casa de caridade, ir lá para essas crianças que precisam de ajuda, ou ser um tipo líder de algum grupo, mas para bem da humanidade,
ou dentro da sua profissão, você vai ter que ter coragem e mostrar que há algo mais do que aquilo, que às vezes você não é entendido ou entendida. Por exemplo, se você descobre uma determinada doença que vai ser curada com aquilo, e que aquele outro remédio fazia mal, vai ser assim te botando embaixo, né? Mas, se for uma missão, você tem que ir ali até o fim. O Tesla, o coitado veio aqui com uma missão de colocar energia já para a gente evoluir naquela época, né? Energia sem fios, sem nada. E o que fizeram com ele? Guardaram as anotações dele, roubaram na gaveta, escondido, e ele morreu na miséria, todo esquelético, todo ruim lá. Até nas fotografias a gente vê. Então, as pessoas em missão têm que ter coragem. Eu, quando comecei meu primeiro canal, estava com muita coragem de fazer, não tinha medo, e teve várias vezes um helicóptero aqui, porque eu falava da nova ordem mundial, das bases secretas. Mas não sei o que houve. Eu comecei, né, já com idade avançada, comecei a me sentir fraco, negócio da visão, as dores aumentaram e eu me deixei acho que até um pouco deprimida, né? Sem vontade, sem nada. Mas, de repente, ainda foi esse ano, né? Ou parte do ano retrasado, comecei a melhorar. Às vezes a gente vê outros vídeos que nos faz voltar, né, ao que era, a lembrar a tua energia, porque aí quando a gente fica assim, ó os trevosos, né, sequestra o nosso sutil, nós continuamos vivendo, mas tá lá, eles estão botando lá coisas no nosso corpo sutil e buzinando na nossa mente, É dizer, então, agora é uma pena, né? Porque, problema da garganta, mas mesmo assim eu vou fazendo. Eu tenho as cordas vocais já desgastadas. E ainda não me recuperei totalmente da gripe, embora já esteja, já quase, né? E quando eu falo muito, meus vídeos agora são mais curtos, porque quando falo muito começa a ficar ruim. E era o que eu devia ter feito sempre quando comecei a gravar os vídeos, beber água de vez em quando. Vocês reparam que numa reunião aí de políticos, aquela mesa enorme, naquele blá blá blá, tem sempre uma garrafinha de água, né? Então o cara que está falando deve, de vez em quando, porque cansa. Nós somos feitos para usar as coisas em equilíbrio. A gente possa falar mais do que devido a usar mais, vamos dizer aqui, a garganta, e aí o que acontece? Nós comemos doce demais, e aí o que acontece? Diabético, porque o pâncreas funcionou demais. Quando não é karma, né? Quando não é karma, estou falando porque a karma de garganta, a karma de olho. Eu acho que o meu problema de visão e tal é kármico também. Porque muita gente que fez os exercícios ficou boa, não precisou nem fazer cirurgia. E eu tive que fazer. Tem que fazer nessa agora. E mesmo assim não ficou 100%, né? Então, há uma coisa, sabe, incomoda. Karma de... Tem gente com 90 anos aí andando, sem pegada, sem nada, andando rápido.
tem nada, não tem artrose. Não tem, uns têm artrose só no joelho. Eu fui agraciada nos 2 joelhos e com 2 lesões, mas essas 2 lesões foi a minha própria culpa. Minha própria culpa, mas eu vou contar um detalhe agora que aconteceu. A espiritualidade nos ajuda, mas tem suas falhas, tá? Tem suas falhas. Então você vê gente com artrose só com o joelho. Gente só com artrose na coluna. Eu fui agraciada também com artrose na minha coluna. Nos 2 joelhos, na coluna, nas mãos, gente. Todos os dedos, aqui, tem que ter muito cuidado quando eu faço as coisas. Aí eu fico pensando, será que eu fui alguma guerreiro ou guerreira nas vidas passadas e, né, todo mundo eu fui? E por misericórdia, não foi, vamos dizer, nesta vida não foi cortado nenhum, né? Ou quebrado de maneira que eu ficasse aleijada como eu fiz com outras pessoas. Mas como eu estou fazendo um trabalho espiritual, estou indo em frente, pode ser que seja um karma mais leve, né? Artrose aqui, artrose ali, artrose em tudo que é lado. Porque quando eu tive chikungunya, que também dá esses problemas, eu já tinha no joelho, já tinha na coluna. Eu piorei com a chikungunya também. Eu piorei, gente. Piorei muito. Mas aí dá para ver, dá para notar que, piorei depois que eu tive isso. Então não tem nada a ver com o karma. Quer dizer, aí é outro assunto. Mas, então, pessoas que vêm muda, cegas, deficiência na fala, tudo kármico. Aquelas crianças que vêm que ficam todas tortas na cadeira de roda, fica assim, ó. Como é que é o negócio? Fica assim, né? Bota a mão assim. São pessoas que fizeram barbaridades e geralmente vêm ser filho da família que eles prejudicaram, que é para ver se acerta, porque depois, quando ele falecer, ele vai ver quem é que cuidou dele. E aí ele vai sentir isso, né? Ele deve sentir alguma coisa, algum arrependimento do que ele fez e deve se voltar para a luz, né? Essa é a intenção. A gente olha para essas crianças, tem uma pena, mas eu agora penso 2 vezes. Eu digo, tá. Tenho pena, mas já sei por quê, então tudo bem. Tudo bem, né? Aí você já aceita que ele é assim. Tem gente que se revolta, dizer, como é que Deus deixa essas crianças serem assim? E tal, não. Algum motivo teve. É aquela frase, se não aprende com o amor, aprende pela dor. Eu vendo o sofrimento das pessoas, dos animais, eu não sabia bem cuidar dos animais, eu tive aí gatos, os primeiros gatos, eu fico tão chateada porque, poxa, eu não cuidei bem, eu não... Até dava uns petelecos, meus gatos, porque só faziam besteira, eu não tinha ainda expansão suficiente para entender que eles são até puros, eles não sabem o que fazem. Hoje já trato eles diferente e fico tão chateada também porque não posso ter eles dentro de casa. Eles querem entrar aqui dentro, mas vai me dar um trabalho, eu não posso abaixar, não posso voltar debaixo da coisa, vai fazer as necessidades, sabe como é que bicho é? Às vezes eles não estão habituados a fazer na caixinha, então aí fazem tudo que é lado, e eu, como é que eu vou manter a casa limpa? Eu fico tão chateada porque eles são tão amorosos, porque eu passei a dar mais atenção para eles, né? Quando eles vêm fazer festinha, eu retribuo. Às vezes eu dizia para ele, tô saco cheio, vai para lá. Tá preocupada em resolver os problemas da vida, então, vai para lá, bichinho, vai para lá e tal. E sabe qual é a diferença de tratar sempre com amor?
e aguentar as bobagens que eles fazem. Foi lá na poltrona, a primeira coisa, se eles entrarem aqui, sabe o que eles fazem? Vão lá na poltrona e... Alguns anos atrás eu já comecei até a deixar assim, eu não deixava, mas comecei a entender que é deles, né? Eles fazem até no móvel, né? Quando não tem nada até na parede, eles fazem. Outro dia eu vi uma fazendo no cimentado com árvore, com tudo lá para fazer, um tronco de árvore. Ah, mas estava fazendo no passeio. O passeio é tão áspero que ela estava afiando as unhas. E eles, super amorosos. Agora, quando eu morrer, vão cuidar dos meus gatos? Primeiro, eles estranham pessoas estranhas, eles fogem sempre das pessoas. Vão passar fome, vão passar... Se expulsarem eles, vão passar frio, né? Aqui não tem como passar frio, mas tem lá um abrigo. Lá na parte de trás tem abrigo para eles, onde tem água, comida. Onde tem caminha, cada um tem a sua caminha. Mas eles só dormem mesmo no inverno lá, porque eles gostam de dormir do lado de fora mesmo. Então, se tiver um monte de folhas, varre e deixa aquele monte de folhas. Quando eu olho, já tem um gato deitado em cima das folhas. Interessante, gostam daquilo. Gostam mais das folhas, de uma caixa de papelão, do que o colchãozinho de espuma. Vai entender os gatos, é difícil entender os gatos. Mas são muito amorosos quando eu abro o portão. Ah, vem tudo. Se eu sair novamente, eles passam pelo buraco do portão e vem tudo de novo. São os recepcionistas. E eu vejo na internet outro tipo de animal, até feroz, que a pessoa cuidou quando era filhotinho. E eles são animais de espírito... não é cruel, espírito... Ai, meu Deus, como é que eu vou botar? Que palavra que eu vou botar? Ainda um pouco primitivo, raivoso, né? Um bicho enorme vai e faz um carinho, até touro. E o touro faz um carinho de lado para o chifre não machucar a pessoa. É impressionante, né? E a gente vai aprendendo. E quando você sabe que nós fomos um desses animais na outra vida, aí a gente bota o rabo entre as pernas, a orelha caída, e vê a realidade das coisas, né? É ou não é? Pois é. Bom, já falei muito, né? Vamos lá. Agora quem vai falar são os pleiadianos, tipo Pleiades. Ah, não, mas eu disse que eu ia contar o quê? Ah, sim. Eu tenho uma lesão, além da artrose, 2 lesões. A culpa foi minha. Eu estava querendo fazer uns concertos aqui em casa. Aí você sabe, quem lida com esse negócio de obra sabe como é que é, né? O pedreiro marca, não vem. Marca de novo, e não vem, marca de novo ninguém, eu já estava de saco cheio. Então, como eu sou metida, sempre fui a fazer as coisas, aí eu fui fazer uma massa de cimento, lá do lado de fora. Mas onde eu estava fazendo, que os pedreiros não limpam, né? Muitos pedreiros não limpam e deixaram aquela água pegajosa de cimento. E eu vim fazer ali do lado. E eu estou com a minha sandália. Como eu estava em muita dificuldade financeira, eu não comprei uma sandália nova, sandália havaiana, então ela estava desgastada. Gente, quando eu estava lá com a enxada, eu escorreguei e as minhas pernas foram uma para cada lado. Eu gritei de dor, e como eu era muito sensível naquela época, né? Mas eu acho que eu não estava trabalhando em centro nenhum, ainda não tinha ido
Eu escutei isso. Ela vai cair, outra voz. Deixa. Eu não consegui. Pá. Arrebentou. Menisco, arrebentou o ligamento cruzado. Eu fiquei 1 ano, que eu não tinha dinheiro para fazer a cirurgia, que no SUS não consegui de graça, então, para economizar, para ir juntando um dinheirinho para fazer, porque não era caro naquela época. E um senhor às vezes me ajudava e dava um dinheiro. Aí o que aconteceu? Teve que tirar quase 2 centímetros. Aí colou. E ele disse, você não pode cair. Colou, mas eu sentia que tinha um pouco de dificuldade de andar, porque não doía. Aí parou de doer, porque doía pra caramba. Mas eu caí diversas vezes. A última vez que eu caí, e depois não caí mais, descolou, deu para sentir, e a dor é muito intensa que eu tenho aí. Porque da artrose dói, do outro joelho, mas não é como aí. Então eu tenho 2 lesões e mais artrose. Então vê como a espiritualidade que nos ajuda também é falha. Porque o outro dia se deixa, eu escutei. Não tinha ninguém, era só eu ali. E o negócio do olho que eu me consultei, disse que eu ia ver até uma formiguinha, tem que usar esse de perto para melhorar, mas não é bem assim não. Lógico que eu estou vendo tudo claro, bonito, né? Com esse, né? Porque esse aqui está atrapalhando, mas não é bem assim. Não, como ele falou, foi para me animar, porque eu estava com medo de fazer cirurgia. E eu fui perguntar sobre os exercícios. Disse que sim. Eu entendi que fazendo os exercícios, que eu não precisaria fazer a cirurgia. Afinal, ou eu entendi errado, ou ele entendeu errado a minha pergunta, eu sei que eu tive que fazer a cirurgia. Então, a espiritualidade também falha, né? Eu gosto de dizer a verdade. Se algum espírito não estiver gostando que está por aí, eu gosto de dizer a verdade. A verdade é essa. Eu não estou julgando nem nada. Eu estou falando. Aconteceu. Já outras informações também. Falou e aconteceu o que disse. Não vai morar lá porque não vai ser bom. Não disse o porquê, mas não vai ser bom. E não foi. Mas não tinha outro jeito. Estava em dificuldade, tive que morar. Bom, uma navezinha aí para vocês verem. Dessas naves, a primeira nave que eu vi que tinha janelas mesmo, tinha janelas aqui. Ela era mais bojuda, ela não era assim, ela era mais assim. Era mais assim aqui. Okay. Dá para ver aí? Tá, ela, acho que dá. Bom, gente, então vamos lá. Acho que tem um vidro na frente, uma coisa ruim. Bom, então é continuação do capítulo 10, Mensageiros do Amanhecer. Quando a vossa consciência aprende as leis da criação, manipulação e administração da realidade, torna-se fácil se manifestarem na forma que tiverem escolhido. Se alguns de vocês ativaram suas memórias xamanísticas ou de culturas nativas, sabem muito bem que grande parte dos ensinamentos desses povos consiste em deslocar-se dentro de várias realidades e mudar de forma. Eu vou abrir aqui a janela, porque tá muito quente, tá muito calor hoje.
Está tudo errado. É o outono, mas está um calor. Os xamãs destas culturas nativas eram reverenciados por possuírem essa capacidade. Eram portadores do código genético e constituíam uma pequena minoria em relação à população inteira do planeta. Preservavam a mágica, o mistério, mantendo vivo o processo. Eram capazes de transformar-se em animais e assumir várias outras formas. Dominavam uma ciência de grande amplitude. É por isso que a gente vê esses chamados filmes de ficção, alguns seres se transformarem, né? Em lobos, em lobisomens, né? E aí, monstrinhos. E isso já aconteceu aqui há milhares de anos. Uma vez que esta ciência existe no planeta, é claro que existe também fora do planeta, né? Em outros lugares, né? A Terra, atualmente, é um happening, um lugar onde as coisas estão acontecendo, um lugar quente. Está codificada para iniciar sua revolução própria. Não apenas uma revolução nos Estados Unidos, visando mudar o estilo de vida, mas uma passagem dimensional que provocará alterações em todo o espaço, ou seja, em todo o planeta, né? Muitos extraterrestres curiosos em relação às formas de vida sabem rearranjar suas estruturas moleculares. Chegam ao planeta disfarçados de humanos, em épocas de mudanças e tumultos, quando existe o potencial de fusão e colisão de dimensões como as que vocês estão provocando aqui na Terra. Uma grande quantidade de energias vem participar do grande show. Este grande show ocorre em vários níveis, não apenas na terceira dimensão. Uma reação em cadeia percorre todas as dimensões da existência e todas as consciências. Alguns seres irradiam-se para a Terra, disfarçados de humanos, ou encarnam, aproveitando a oportunidade de adquirir um ingresso para esta realidade, pois querem estar aqui para o grande evento. Talvez vocês sintam que alguns destes seres não são nativos do planeta, nem vieram com a missão de destruir o sistema. Vieram simplesmente observar, participar e compreender, para depois levar a informação de volta a seus sistemas que estão sempre evoluindo. São criaturas inteligentes, capazes de manifestar-se na forma humana, desempenhando perfeitamente seu papel. Algumas possuem a memória intacta, em outras o véu está estendido. Não é fácil para estes seres virem para cá com a memória plenamente consciente de sua identidade em outros lugares, devido ao controle da frequência. Nos próximos anos aumentará a conscientização de que vocês são membros da família da luz, disfarçados de humanos. Uma parte da planejada evolução da espécie humana e do planejado rearranjo do DNA humano se refere à abertura do banco de memória de cada pessoa que passará a lembrar-se de quem ela é. Em dimensões de realidade diferentes, existem experiências diferentes e leis diferentes na terceira dimensão, onde por tanto tempo vocês, como espécie humana, foram aprisionados. As experiências são muito limitadas.
A terceira dimensão é projetada para focalizar uma realidade de cada vez. É projetada de acordo com a frequência e a pulsação nervosa e com o ritmo em que a frequência se ajusta à pulsação nervosa dentro do corpo. Vocês são magnética e biogeneticamente projetados e sintonizados. Os membros da família da luz são muito mais do que humanos. Possuem como característica a realização suprema no plano multidimensional. Vou ficar por aqui. Porque... tá bom. Tá bom. Pois é isso. E aqui vamos nós neste barco, né? Barco de conhecimento, mas não é suficiente. Nós temos que fazer a reforma íntima. Já muitos anos atrás, lá no Brahma Kumari, já falavam até disso, para a gente fazer a reforma íntima. E aí ensinavam as virtudes. E eles ensinavam também que a gente deve olhar para o outro, não vendo materialmente, mas como ele é um ser espiritual, né? Lá na linguagem dele, mas eu estou falando na minha. Então, você é um ser espiritual também, eu sou também. Então tem uma outra religião que fala aí na Namastê, né? Não sei o que está dentro de você, está dentro de mim. Porque, na realidade, a partícula do Criador está em todos nós. Nós viemos todos da mesma fonte, somos filhos da mesma fonte, mesmo sendo criados por extraterrestres, mas a fonte é a mesma. Tá? Então, há que respeitar. Uma das virtudes mais importantes que tem é o respeito. Ora, se você respeita o outro, se você respeita o animal, se você respeita aquela planta, não vai lá na planta e destrói a planta sem necessidade, como a gente vê em alguns vídeos aí. Gente que chega num vaso que está do lado da loja, depois destrói, ainda pega na planta e faz tantão. Quando eu era adolescente, nós saíamos na rua, eu via muitos que a gente chamava de pivete, né? Destruindo plantas de canteiros. Por quê? Que ódio é esse pelas plantas? Por que ter esse ódio? Isso é ódio. Raiva, ódio. O ódio é o pior, né? Sentimento, o pior, mas a inveja está do lado também. A inveja é terrível. Se uma pessoa inveja outra, essa inveja vai cair em cima da invejada e vai fazer mal. Se a invejada não tiver proteção, se não estiver muito ligada a Deus, ela pode ter religião, mas isso não adianta nada. Você pode ir à igreja porque, tem que ir à igreja, né? A minha religião. Você vai lá, mas você não tem amor dentro de você, você não pensa em Deus. Você vai lá e reza. Acha que rezando está tudo bem. Já rezei hoje, então está tudo certo, posso fazer o que eu quero. Posso falar mal do vizinho, porque não tem problema, porque depois eu rezo. Não é assim. Você fala mal do vizinho, reza, a reza não tem efeito. Tem gente te observando. Ela até que é religiosa, mas olha o que ela está fazendo. Foi tudo por água abaixo. Você pega uma criança adota, vamos dizer, pega uma criança para criar. Adota ou não adota, mas pega a criança para criar. Pronto. Todo mundo está sabendo. Poxa, que pessoa boa, né? Pegou aquela criança, né?
pessoa muito boa. Aí acontece uma coisa drástica com aquela pessoa e diz assim: poxa, fulana tão boa, pegou uma criança para criar, e solteira, sem marido, pegou uma criança para criar tão boa, e vai acontecer uma coisa dessas com ela. Mas você não sabe o que acontece dentro daquela casa com ela e a criança. Você não sabe o que ela faz com a criança, o que ela diz para aquela criança, o que ela joga na cara daquela criança, o que ela pode dizer o seguinte: se não fosse eu, você estaria nas ruas, seria um marginal, ou uma marginada, né? Se não fosse eu, você estaria usando drogas. E ai de você, se eu pego você com drogas. Aí, catequizando a mente dessa criança. A criança vai ter medo, não vai ser ela mesma, vai perder a própria personalidade dela, porque ela vai, né? Ela vai se sentir acuada. A pessoa também pode dizer assim: você está querendo muita coisa, garoto. Está me exigindo isso? Você não é meu filho, eu te peguei para criar. Mas você não é meu filho. E todo mundo com pena daquela senhora, daquela mulher que pegou a criança para criar, tão boazinha, né? E agora está com problema, está toda torta, caiu, quebrou uma das vértebras, mas consegue andar, consegue tudo, agora está torta, com maior dificuldade ainda de agora criar a criança, que ainda é criança, tão boazinha. As aparências se desenganam. A mulher que não quer que a amiga saiba das coisas que ela passa com o marido. Maior besteira, sabe? Aqui em casa minha tia dizia: não conta pra ninguém o que está acontecendo aqui em casa. Às vezes essa amiga pode ajudar, né? A outra. Dos maus tratos do marido. Estou falando maus tratos, não é implicância com o marido, porque tem mulher que também, francamente, né? Tem mulher que tira o sério do marido, porque é horrível, são implicantes, né? É dizer, a vida é complicada, mas a vida poderia ser tão simples. Mas isso não acontece só aqui na Terra, acontece também em outros planetas. Expandam a consciência e observem que acontece em outros planetas. A prova está que as pessoas que estão aqui são de outros planetas, que foram exiladas, né? E por que foram exiladas? Porque houve problemas, porque elas faziam problemas. Tem criminosos cósmicos aqui, criminosos que, no Brasil tem muito, criminosos que até contribuíram para explodir, né, planetas. Outros dizimaram as pessoas do planeta, certo? Às vezes foge o negócio que eu ia falar. E outros, emissão também vem de outros planetas, ou pode vir de Aruanda, ou de uma das colônias, porque aqui no Brasil tem muitas colônias. E cada colônia, ela tem, vamos dizer, uma frequência diferente de outra colônia, devido àqueles habitantes que são introduzidos ali, né? Na Amazônia, aqui acho que
entre Rio e São Paulo. Tem, sei lá, Aruanda não, Aruanda fica muito distante. Aruanda é a colônia onde tem os guias que vêm aqui nos centros espíritas para a gente abanar a mão, tá? Ou os que incorporam. Vamos recordar a mão aqui. Deixa eu só anotar aqui. De repente eu posso esquecer, aí apago o negócio aqui. Peraí. Página. Deixa eu ver aqui. A sorte é que esse e-book tem página, tem uns que não tem. É horrível. O livro perdido de Enki, não tem página escrita, número 1, é horrível, tem que estar. Interessante, tá interessante, mas muitas coisas ficam assim que eu não entendo bem, só mais. Agora, que será que os Anunnakis foram os primeiros a colonizar esta terceira dimensão? Ou foram... Porque é preciso ler tudo primeiro, né? Para ver se eu consigo encaixar. Mas me parece que eles foram os primeiros, sim. Ó, eles começaram aqui a comer aves e peixe, tá? Isso vem deles, antes de comer. E olha que já tinha fruta aqui. Mas eles já... Será que em Niribu eles também comem animais, assim? O peixe não é considerado um animal, mas tem carne, né? A carne dele é branca. Não está falando, falou um pouco sobre o Enki, mas não está falando mais narrando então esse ser que veio aqui. Ele veio sozinho na nave, né? Ele se projetou no espaço, na nave, para descobrir um desses planetas que tivesse ouro. Passou por Marte, passou por não sei o que, então esse aqui era o 7º planeta. Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso aí é escrito... em sinopse da terceira, da primeira tabuleta, né? E tem uns trechos muito parecidos com a Bíblia, muito parecida. Então foram os Anunnakis, escreveram a Bíblia, os descendentes dos primeiros Anunnakis. Estou tentando conseguir encaixar, sabe, as coisas. Muito interessante. Gente, vamos recordar então a mão aqui no peito, a mão de Deus, vamos lá? Concentração. Mão aberta, hein? Não é mão fechada assim não, hein? Mão aberta. No chakra cardíaco. Mão aberta. Sentindo, se interiorizando. Viu? A gente fazendo mais uma vez, aí a coisa vem mais rápida, tá vendo? Eu gostei disso aqui. Vamos lá. Que minha energia se ligue à energia do nosso Criador, Pai, Mãe, Criador primordial. Agora parou. Né? E eu sinto uma dorzinha. Sempre sinto uma dorzinha. Não sei o que é isso. Viu?
Vamos lá, vamos evoluir, vamos lá. A evolução é explicar uma coisa. Cada um tem afinidade com uma maneira de evoluir. Não é só pelo conhecimento, não. Uns ajudam muito na meditação. Um gosta de música junto, mas cuidado com a música que vocês colocam. Outros com o incenso, que eu usei muito também. Outros sem nada disso. Outros gostam de rezar antes de fazer uma meditação. Outros não têm afinidade com oração, como eu não tenho muita afinidade, embora às vezes eu diga, mas eu não tenho muito com reza, com oração. Outros têm. Outros, aquela afinidade que eu expliquei com aquele 8 infinito, com isso aqui que eu expliquei. Outros têm mais afinidade em botar tudo em prática, as virtudes. Então, parem de dizer para outra pessoa, não, você tem que fazer assim, como eu faço. Cada um tem uma afinidade com uma maneira de ser. Você pode dizer, ó, eu faço assim desta maneira. Aí o outro diz, não, mas eu gosto mais, mas o outro pode até se interessar. E diz, eu vou experimentar. E de repente até descobre que gostou mais daquela maneira do que estava fazendo. Uns gostam de sentar no chão, cruzar as pernas e fazer esse gesto assim, que tem uma razão lá para ser. E outros não fazem isso. Outros preferem sentar na cadeira, outros até fazem deitado, né? Outros podem fazer quando saem, meditação andando. Então, cada um. É cada um. Não pode criticar também não, porque cada um tem uma afinidade. Cada um vai sentir a energia mais forte numa determinada coisa. Um pode até sentir energia quando está rezando, o outro não sinto nada, por que eu vou rezar? Não, eu prefiro a meditação. Espero que vocês estejam entendendo, né? E eu espero que eu esteja explicando direito, né? Porque depende muito do professor. Aqui no Brasil eu considero os professores maus professores, sim. Maus professores. Então, eu procuro não ser uma professora, mas sei lá, né? De repente, não sei. Eu procuro explicar explicadinho mesmo. E de várias maneiras. Para quem não entende de uma maneira, entende de outra. Isso é afinidade. Eu não entendo, eu não gosto de ler esse livro, não suporto esse livro, eu não suporto esse médium. E o médium é verdadeiro, um médium de luz, mas aquela pessoa não tem afinidade. Aí ela gosta mais de um outro. Então, é assim. Também tem minhas preferências, lógico. Não é que esteja desprezando aquele médium. Não é dizer eu não gosto daquele médium, é errado, isso é errado. É dizer, não, eu prefiro o outro, eu me afino mais com o outro. A maneira de explicar, né? A maneira dele ler, a maneira dele falar, o jeito de fazer o vídeo. Tem vídeos aí que eu acho chato. Primeiro que começa a falar o cara, ai, mas que enjoação, tchau, até logo, vou me embora, porque para mim não dá. Pode ter uma introduçãozinha, até pequena, né? Ó, aquelas coisas bonitas que botam antes de começar o vídeo, né? Bonito. Mas que não seja longo demais, né? E médios muito vaidosos. Não tenho afinidade com isso, não. Cada dia tá com uma peruca, cada dia tá com um olho diferente. Vocês devem saber o que eu estou falando. Deve ter outros assim. E um que usava capuz, né? Tudo no escurinho capuz. Quem usa isso é as trevas, né? Eu gosto de muita luz mesmo.
Eu gosto de bastante claridade, sabe? Eu uma vez fui num consultório acompanhando uma pessoa e aí eu quis falar com esse médico, né? Que eu queria ver o que estava acontecendo. Era um psicólogo que estava acontecendo. Então, qual é a resposta? O que é que tem essa pessoa? Como é que é? Ah, quando eu entrei na sala desse médico, meu Deus, escuro, só com um lampiãozinho ali do lado, eu disse, que coisa horrível. Eu gosto de luz, bastante luz. Aquela claridade do sol me encanta. Eu fico quase fechando o olho, porque a claridade é demais, né? Bate no meu olho, mas eu adoro ver, tudo parece que brilha. Lugares muito escuros, assim, não gosto não. Se eu tiver que estar no lugar escuro, eu não vou ficar apavorada, eu não vou. Se eu acordar no escuro, eu não acendo a luz, porque eu consigo ver assim aquela claridadezinha, né? E ando até, vou lá, quando eu gosto para dormir, vou lá na cozinha, até como alguma coisa, eu digo assim, será que eu estou precisando comer? Não estou conseguindo dormir, aí eu vou lá, como um pãozinho, uma coisa. E ando no escuro, mesmo com esse problema, eu consigo. Não tenho pavor, mas eu não gosto da escuridão, eu gosto da luz. Sou luz, né? Sou luz, por isso que eu gosto da luz. Luz vê luz. A escuridão não consegue ver a luz. Eu vejo a luz na escuridão, sem acender de madrugada a luz de cima. Brincando, né? Gente, então tudo de bom, até o próximo vídeo. Vou ver se eu descubro algum vídeo aí que eu tenha salvo, que dê para botar aí. Então, daqueles em que eu falava mais com entusiasmo, né? Eu noto isso. Tem uma diferença, né? Então, senhores, tudo de bom. Abraço de luz a todos. Tchau, tchau.